Oi. Hoje eu queria falar sobre esse livro, que foi minha última leitura, que é A Filha Única, de Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel é uma autora mexicana e eu nunca tinha ouvido falar dela até uma amiga minha ler esse livro e eu ficar interessada, e meses depois eu estar na Aigo, aqui em São Paulo, pegar esse livro, ver esse livro e falar: ok, acho que é o momento. Bom, e aí ela tem outros livros que inclusive eu vou buscar depois pra ler, porque eu gostei muito do estilo de leitura dela e eu acho que é por aí que eu quero começar a falar. Porque eu, ultimamente, tenho gostado muito de leituras que parecem simples na forma, mas que não são necessariamente simples por sua forma ser simples. Basicamente quer dizer que a escrita dela é fácil de ser lida. Não é escrita complexa, não tem palavras difíceis. Eu acho que é muito mais aqui sobre o sentimento ser difícil, sobre ter uma profundidade ali que não precisa ser dificultada por palavras, sabe? Assim, você conseguir ter uma comunicação simples, mas que chega naquele lugar da sensibilidade. Eu acho que, e aí recentemente eu tenho gostado dessa literatura que consegue transmitir com uma linguagem simples, muitas vezes com leveza, algo que é profundo e significativo. Tem ali um significado, não é uma leitura displicente, diria. E nesse livro, A Filha Única, a gente vai acompanhar duas personagens principais, a gente vê outras mulheres também, mas principalmente a história vai rondar em volta de duas mulheres que são muito amigas, que se conectaram anos atrás, mantiveram essa conexão ao longo da vida. As duas estão ali na casa dos 20 e tantos, 30 e poucos. E elas são mulheres assim, né, feministas, são, enfim, inteiradas, digamos assim, sobre esses temas. E elas começam, né, assim, acho que elas sempre discutiram livremente, de forma confortável, sobre temas que circundam o ser mulher. Entre esses temas, e o tema principal do livro, eu diria, que é a maternidade. E aí a gente vai traçar paralelos entre mulheres que não têm o desejo de ter filhos e mulheres que têm o desejo de ter filhos, né? E como é a experiência de ambas, porque são experiências diferentes. Ambas são experiências que carregam emoções, que carregam dúvidas diferentes e que é interessante falar sobre, né? Porque a gente sai daquele lugar de dever, né, de que uma mulher deve ser mãe, e do lugar da possível escolha. E aí eu elenquei aqui alguns temas, alguns detalhes que eu diria que perpassam ali no livro, que eu, assim, achei importante notar aqui. Principalmente sobre esse poder de escolha, sobre a possibilidade de escolher, né, sair desse papel social para essa possibilidade, mas também sobre a possibilidade, sobre haver a possibilidade de ser ou não mãe, porque muitas mulheres não possuem a possibilidade, independente de querer ou não, né? Sobre diferentes formas de maternar ou de cuidar, porque essas duas ações, esses dois verbos, estão imbricados um no outro. E a gente, enfim, não vou me aprofundar. A economia do cuidado, o cuidar, a mulher nesse lugar, né? A gente tá sempre cuidando. Mas acho que também aqui a gente encontra um pouco desse se permitir ser cuidada, e se permitir também olhar para o cuidado de uma outra forma. E até se surpreender com esse cuidado e com essa possível maternidade, né? Assim, eu diria. E aí,
Também, o ser mulher, é o ponto 4, né, que eu diria que eu não tô contando os pontos, mas enfim, botei aqui na minha lista. Acho que o ser mulher é conectado ao ser mãe, então a experiência da maternidade, e como essas experiências são múltiplas. Mães não vão ter a mesma experiência, acho que elas vão ter pontos de conexão, e vão poder encontrar comunidades. O livro também fala um pouco sobre isso, sobre o poder de encontrar uma comunidade e não se sentir sozinha diante de uma dificuldade, das imposições, né, do que é ser mãe e dos desafios. Basicamente a ideia de que não existe uma só forma de ser mãe, existem dificuldades, existem diferentes desafios nos diferentes tipos de ser mãe, porque a gente vai ter filhos diferentes, né? E aí, por último, as emoções e sentimentos dentro dessa maternidade, que pode ser diferente para cada mulher, né? Então, acho que além do desejo, do poder desejar, da possibilidade de desejar ou da ausência do desejo, a gente vai para um lugar de quantos sentimentos existem ao longo desse caminhar da maternidade, né? Passando pela vontade, pelo amor, mas também pela raiva, pela frustração, pela culpa, enfim. E eu acho que aqui a gente tem nesse livro uma situação que eu vou chamar de única, mas ela não é única, claro, mas uma situação que é adversa, né, nessa maternidade. E eu já tô dando um pequeno spoiler. O livro fala que, na verdade, sobre 3 mulheres diante dos desafios da maternidade. Eu não diria que não são 3. Eu diria que poderia ter 4 mulheres pensando na maternidade aqui. E que a gente tem 2 principais. Essa terceira, não sei aqui quem é essa terceira necessariamente, porque ou são 2 pra mim ou são 4. Mas tudo bem. E eu acho poderosíssimo o poder da amizade feminina aqui. Eu acho que a gente ter esse colo, ter uma pessoa com quem a gente pode ser profundamente aberto, livre de julgamentos, para poder se comunicar e conseguir, enfim, ter essa relação que se mantém, apesar das dificuldades, apesar das distâncias geográficas ou do tempo, enfim. Eu acho que isso é muito poderoso. Tanto, enfim, para mulheres, quanto para homens, quanto para qualquer pessoa nesse mundo. Eu acho que é muito poderoso esse vínculo da amizade, de você conseguir se abrir inteira. E nessa amizade que a gente vê aqui, isso é incrível, emocionante. Esse, pra mim, é a minha resenha desse livro. Eu gostei muito e recomendo. Inclusive, fui postando no meu Instagram enquanto eu lia e muitas pessoas se interessaram, porque tem enfim, as frases que eu escolhi compartilhar ali são lindas e sensíveis. Eu acho que essa é a minha palavra do mês, ou sei lá, desse momento. Essa sensibilidade. Eu acho que esse livro tem muita sensibilidade dentro de uma simplicidade na forma de comunicar, que eu acho muito legal. Eu queria compartilhar algumas frases que eu compartilhei anteriormente no Instagram, mas queria compartilhar aqui também, porque foram frases que, enfim, marcaram a leitura pra mim. Primeiro, estaria mentindo se dissesse que não preciso de minha mãe. Quando ela não está, sinto-me sem rumo. Se você não sai de casa, acaba sufocando. Se vai longe demais, fica sem oxigênio, afirma Vivian Gornick com toda razão. Isso pra mim tocou muito fundo, assim, na minha experiência também com a minha mãe. Não sou mãe, mas tenho a minha mãe, porque eu me mudei de Salvador para São Paulo muito recentemente. E eu não quero me emocionar, mas eu acho que eu tive esse anseio, essa vontade de independência, sempre tive. Mas estar longe
não é necessário, tipo, não se torna fácil por ter vontade de ser independente, né? E justamente tão longe fisicamente, emocionalmente, em termos de comunicação, nem um pouco longe estou. Mas essa frase foi tipo assim, sim, acho que muitas vezes a gente precisa dessa mãe, acho que mãe tem muitos simbolismos, significados, diversas formas de estudo, mas eu acho que a mãe, assim, tem um simbolismo na nossa vida como essa figura de cuidado, né? E na minha relação particular com a minha mãe, isso aqui no momento tocou muito pra mim, tá? Com muito verdadeiro. Outra frase aqui foi: sabe, os pensamentos são como nuvens que se movem no céu. Antes que você perceba, eles mudam de forma ou simplesmente param de estar lá. Isso não tem a ver com a temática do livro, né? Diretamente. Mas isso muito me chamou a atenção, porque sou psicóloga. Hoje não tenho aprofundamento clínico, mas isso se conecta muito com muito do que a gente fala, né? Sobre como pensamentos não te controlam. Também tem uma relação, né, com meditação, com ensinamentos budistas, enfim, que de novo não vou me aprofundar porque eu não tenho aprofundamento para falar sobre isso, mas achei muito boa essa frase, muito incrível e necessária de compartilhar. Outra que é muito legal e aí que vai faltar contexto, mas que eu achei muito legal, às vezes as crianças vêm até nós sem que planejemos, como se alguém depositasse um ovo no nosso ninho. Isso é muito legal. Porque eu acho que fala um pouco sobre o não, sei lá, sobre serendipidade, não sei, sobre acontecimentos inesperados e sobre como a vida, sei lá, por mais que a gente planeje, coisas do destino vão acontecer. Não necessariamente sobre ter um filho, mas como as crianças existem no mundo, né? Eu acho me é muito estranho quando as pessoas falam que não gostam de crianças, ou que não se preocupam com crianças, ou que odeiam crianças. Não que você precise gostar para ter de sua total responsabilidade, mas eu acho que a gente, assim, é um valor meu acreditar que a gente vive numa comunidade e que a gente fazendo a nossa parte ou estando atenta ao outro também, a gente vive melhor. Então, quando eu li isso, eu também penso assim, cara, as crianças são dos seus pais, mas também são do mundo. Então até o ECA fala um pouco disso, de como o ECA, o Estatuto, fala um pouco sobre como todo adulto é responsável, de certa forma, pelo bem-estar das crianças. Então, sobre você ter atitudes de cuidado com crianças que não são suas, que podem chegar para você, que podem transitar na sua vida, né? Pelos seus amigos, parentes, na rua, assim, né? Então, eu sou a pessoa que dá oi pro bebê no elevador. Recentemente, inclusive, isso me fez pensamento agora. Recentemente eu telei a minha casa, coloquei telas aqui de proteção no apartamento, rede. E aí a pessoa que veio colocar essas redes é um pai solo. E ele precisava trazer a filha dele pra estar com ele durante o trabalho, né? Enfim, uma situação que aí eu não entrei na vida pessoal da pessoa. Mas ele veio aqui com a filha dele e eu fiquei com a filha, eu e meu namorado. Ficamos, de certa forma, cuidando da filha dele, né? Brincando com ela, estando com ela. E foi um momento de cuidado que só chegou. E que eu não... que foi, assim, muito natural, muito do acontecimento do momento, e que foi muito bonito também. Inclusive, nós desenhamos muito juntos, e a gente guardou os desenhos, e ela escreveu o nome dela aqui. Ela assinou, na verdade.
Os desenhos nem são dela, ela levou os dela. Mas ela assinou pra gente não esquecer dela. Quanto que isso é bonito, né? E o quanto que isso é a vida. Assim, eu acho que esses encontros talvez sejam as coisas mais importantes da vida. Pra mim, particularmente. Tá, e aqui um trecho maior. No Nepal, eu tinha visto grupos de monges desenharem mandalas com pós coloridos no pátio do mosteiro. Podiam passar dias inteiros fazendo belos e complexos desenhos no solo, que representavam a morada de um Buda ou um Bodhisattva em nossa consciência. Uma vez terminado, o desenho era tão grande que cobria toda a superfície da esplanada frontal. As monjas o deixavam ali por alguns dias para que as pessoas vissem e depois o dissolviam com vassouras, como um exercício coletivo de desapego, mas também como um lembrete de que nada do que construímos dura para sempre. Precisa dizer alguma coisa? Acho que não. E aí, a última frase desse livro, para fechar esse vídeo e me despedir também, que foi: não fique nervosa. O que quer que tenha de acontecer, vai acontecer. Ninguém escapa disso. Um beijo e até a próxima.